Né? A maconha, ela tem um cheiro predominante. Então ela fica no cabelo, ela fica na mão, ela fica nas roupas, né? O olho, normalmente quando a pessoa ela fuma, o olho fica vermelho porque dilata a pupila. Então são assim sinais evidentes, né? Uma mãe cautelosa, se ela pegar uma roupa, ela sente, o cheiro fica no cabelo, fica na unha, impregna, né? É um cheiro que impregna e nada mascara o cheiro. E no caso os olhos ficam avermelhados? Fica porque dilata a pupila, né? Então é evidente que a pessoa tá... E a pessoa fica meio mole, começa a rir à toa. Né? Isso independe... Tem muita fome, muita fome. Tem muita fome? Muita fome. Então, nós poderíamos dizer assim, que isso independe da quantidade de maconha que aquela pessoa fez uso? Independe. Às vezes, isso também gera de organismo para organismo, né? Às vezes, para um baseado, que baseado é o nome que eles usam ao cigarrinho, né, de maconha. Certo. Então, para alguns, um baseado já dá todo esse efeito. E já para alguns que já tem um pouco mais de tolerância, já é uma coisa, precisa de mais quantidade, né? Ah, tá. Então, tá certo. Tem aqui algumas perguntas, né? Como os alunos... poderiam ser relacionados, orientados com relação a evitar o uso? Então, eu acho que assim, o adolescente, ele já sabe que qualquer substância ilícita que ele fizer uso, ele sabe que isso vai trazer algum prejuízo para ele. Certo. Né? Qualquer substância, álcool, maconha, principalmente o crack, eu acho que é uma das mais devastadoras. Então, assim... Tenha muito cuidado esse jovem a começar a se relacionar com crack, porque o crack é um caminho sem volta. Ou muita terapia, muito trabalho para se recuperar. No caso, professor, até vou colocar, depois vou convidar o professor, nós estamos fazendo um trabalho com crack aqui na escola, estamos atendendo um jovem que faz uso do crack há 10 anos e nós estamos tentando recuperá-lo. Depois eu vou convidar o professor até para conhecer o caso. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Roque. Ele quer saber se, por exemplo, as pessoas que têm o TDAH, que é na verdade o déficit de atenção, se ela tem maior propensão para o uso das drogas. Na verdade, eu acho que assim, a pessoa não tem propensão ao uso de droga. Eu acho que isso vai de cada pessoa. A pessoa tem vontade. Assim como você tem vontade de tomar um copo de cerveja, você tem vontade de tomar um refrigerante, as pessoas também têm vontade de usar uma droga. Uhum. Então, eu acho que não tem nada em relação a isso. Tá, então aí independe, o uso das drogas hoje está disseminado, assim, e a maconha, por exemplo, qual é a classe que a droga está mais discriminada? Por exemplo, disseminada, né? Na verdade, eu acho que assim, antigamente se falavam que era na classe pobre, né? Porque é uma droga barata, né? O que é barato, professor? Para os nossos leigos, assim, entenderem. Então, hoje em dia, tem até no meu livro falando sobre isso, uma paranga, que é paranga? Paranga é um cubinho de maconha que é vendido, né? Então ali eles dissolvem aquele cubinho e começam a fazer os charutinhos. Então, uma paranguinha dessa custa R$5. Então, se for analisar com relação a outras drogas, por exemplo, a cocaína, 1 grama de cocaína custa R$10. E normalmente esse 1 grama não tem nem 30% de cocaína, porque é feito muita mistura. Até chegar ao consumidor, a pessoa que vai utilizar essa droga tem 30%. Entendeu? E além de ser um refino péssimo, porque a pessoa não tem conhecimento químico, não tem conhecimento farmacológico, então mistura pó de mármore, pó de vidro, farinha de trigo, bicarbonato de sódio. Então, assim, eles misturam tudo para aumentar o volume da cocaína. Isso acontece só no Brasil, professor, ou acontece no mundo inteiro? Isso acontece no mundo inteiro. Tá, o Brasil não tem nenhum, não é por ser terceiro mundo? Não. Nem primeiro mundo? E não é o campeão em uso de droga, né? Que a gente tem, os Estados Unidos é o campeão. Mesmo porque no Brasil, algumas drogas não existem aqui no Brasil, como a heroína. Né? A heroína não existe aqui. E no caso, professor, quais os principais... o professor já falou dos sintomas visuais, né?
da maconha. Mas das outras drogas, por exemplo, da cocaína, que me parece, e do crack, ele tem alguma diferença visual, sintomatológica? Então, a cocaína, a pessoa ela fica muito agitada. Então, a pupila também dilata, porém, a pessoa não fica com o olho vermelho. O olho fica estalado. Quer dizer, essa é a diferença principal da maconha. É, e a maconha, para algumas pessoas, a pessoa fica calma, relaxada, ali ela ri, entendeu? E já a cocaína, a pessoa fica agitada, né? Você vê as pessoas muito ligadas, elétrica, não consegue ficar parada. Então, no caso, por exemplo, professor Flávio, o professor poderia dizer até que algum jovem que usa maconha poderia até estar usando para se acalmar, sem saber que poderia fazer de outra maneira? Na minha pesquisa, um dos depoimentos foi o que eu escutei, que a pessoa fazia uso de algumas substâncias psicoativas, antidepressivos, né, e calmantes. Aí chegou a um ponto que essa pessoa experimentou a maconha. E aí começou a usar maconha e parou com todos os medicamentos. Fez a troca. Fez a troca. E disse que se deu bem com a troca, né? Então, assim, há casos e casos, né? Quer dizer, os motivos que levam a pessoa a tomar a droga são N motivos? N motivos, mesmo porque muitas pessoas, nas investigações que eu fiz, falam que maconha não é droga, falam que maconha é erva. Então, não seria... Por que eles consideram não alucinógeno? Porque assim... qualquer outra droga vem de sintético, né? Então são reações químicas, é feito reações para chegar na droga. Já a maconha não, é uma erva que foi plantada, que você fuma, que vem de séculos e séculos e séculos. Então as pessoas... Os nossos antepassados, índios... Eles usavam? Usavam, os índios já usavam. Ah, que interessante. Então é assim uma coisa... os jovens pensam numa coisa naturalista quando eles fumam maconha, é isso? Bom, pelo menos foi o que me falaram, né? Os depoimentos... Os depoimentos, tem depoimentos no livro também. Ó, gente, quem quiser compra o livro do professor, né? Nós vamos ter o livro à venda aqui, mas ele está à venda também em outros lugares. É O Segredo da Maconha. Vocês que estejam atendendo, ou que tenham amigos, filhos, parentes, que vocês suspeitam que eles façam uso, não é? Ou que vocês saibam, o livro vai ser muito útil, não é? Porque a ideia do livro qual era, professor? Então, a ideia do livro, em primeiro lugar, é focar a família. Para a família, porque assim, normalmente a família não tem conhecimento nenhum sobre droga. Não tem mesmo, isso é uma verdade. Então, assim, eu acho que primeiro, antes da família criticar, igual eu escutei muito, colocar o filho para fora, falar que o filho é vagabundo, que é um marginal, tentar entender um pouquinho o que está atrás. Por que o jovem foi utilizar essa substância, né? Eu acho que primeiro, antes do pai criticar, colocar para fora, né? Só acabar mais ainda com a autoestima dessa pessoa, então ele começar a investigar, estudar, ver atrás por que, né, que esse jovem foi utilizar. Então é interessante isso que você está dizendo, porque então a família tem um papel fundamental. Olha, eu acho que é o principal papel, o papel da família. Muito bem. Você falou também um termo aí que eu gostaria que você explicasse para o nosso pessoal. O que é brisa? Brisa, para mim, um arzinho gostoso. Então, a brisa, normalmente é o nome que as pessoas que se utilizam da maconha falam que estão sobre a brisa, que é o quê? Sobre o efeito da maconha. Ela fuma lá um baseado, ela fica alegre, ela fica rindo, então ela fala que ela está na brisa. Entendi. Eu queria mandar aqui um recado para os nossos queridos alunos, que é o seguinte, nós durante o curso temos alguns chats, e sempre é preciso que vocês entendam que chat não é aula, e aula não é chat. Chat é uma comunicação entre o professor, entre o coordenador da escola, os alunos, e que tem como finalidade conversar com os alunos e levar informação, e realmente fica aqui uma sugestão é que vocês pesquisem sobre dependência química, porque certamente chegará muito no consultório de vocês, como tem chegado no meu. Professor, uma outra pergunta que eu gostaria de saber, que às vezes eu ouço, o que significa a palavra haxixe? Então, o haxixe
é um derivado da maconha. Então é feito uma fervura ou um processo químico para chegar a uma substância mais pastosa. E aí, isso daí eles